Vamos chamar agora um convidado aí, o Paulo Robilotti, que ele já conversou inclusive com a gente algumas semanas, só que ele tem uma trajetória aí interessante porque ele conversou com a Tavares nos últimos anos, né? Então a gente queria abrir espaço aí para ele falar um pouquinho aí dessa história e de toda a história que ele tem com a Tavares, porque é sua principal formação, sua principal influência, né, no mundo da economia, né, Paulo? Olá, André, bom dia, tudo bem, pessoal? Bem, a Conceição, ela é uma figura emblemática para todos nós, né, economistas mais heterodoxos. É como se a gente tivesse acordado órfãos hoje, né, todos nós, né, a comunidade está muito triste, né. Bem, a Conceição sempre muito folclórica, né, André? O meu primeiro contato com a Conceição foi engraçado. Eu estava trabalhando no Itaú, na corretora de valores, eu descobri, já pesquisava ela na graduação, e eu descobri que ela iria estar na Unicamp em comemoração aos 40 anos do Instituto de Economia. Isso foi em 2008, portanto. Cheguei lá, né, eu pedi para sair, falei que, na verdade, eu praticamente comuniquei que eu não estaria no dia seguinte, pedi educadamente, expliquei, me deram o dia, fui lá falar com a Conceição. E eu falei assim, ué, como é que eu vou chegar, como é que eu vou ter acesso a essa mulher, que essa mulher não é uma divindade. A Conceição, ela andava, né, na Unicamp sempre com uma roda de gente, né, e roda de gente influente, roda de economistas, de ex-alunos ali, que tem expressão também nacional, né. Bem, eu vi na portinha ela sozinha sentada no sofá. O que eu fiz? Eu invadi a sala dos professores. Não, eu falei, professora, imagina, eu com 20 não, acho que ali, não, eu tinha 21 aninhos, né? 20 anos, não tinha nem completado, 20 anos. Eu cheguei e falei assim para ela, professora, eu sou apaixonado pela senhora, eu estou estudando o seu pensamento e eu queria muito que a senhora me desse o telefone para a gente conversar quando eu formular aqui algumas perguntas sobre a sua história, que é para que a senhora me pudesse me dar essa entrevista. Ela falou um não categórico ali, ela falou não. Fala com o pessoal aí, fala com o Júlio, com o Braga, fala com... Eu não conhecia ninguém, eu era da PUC, não era da Unicamp ainda. Pois bem, só que eu comecei a conversar com ela, eu comecei a pensar, ok, eu não já tenho, tudo bem, estou aqui de frente de uma deusa, vamos conversar. Comecei a conversar com Conceição, comecei a conversar, fazer perguntas assim, de tudo quanto é aleatórias, da economia, da vida, E no final, isso assim, todo mundo esperando a entrada dela, e a Conceição atrasando meia hora, porque estava falando comigo. E ninguém sabia que eu estava atrasando a entrada da Conceição neste mega evento lá na Unicamp. E no final ela falou, anota aí meu telefone. E ela me passou o telefone da casa dela. E depois de 2 anos eu entrei em contato com ela, né? E cheguei na casa dela, fui sozinho, né? E foi assim, eu organizei as perguntas ali, fiz perguntas. Eu não tive medo de perguntar para a Conceição, eu não tive... O meu interesse não era formular grandes questões rebuscadas para a Conceição. Ali era, de fato, a conversa de um jovem aluno com uma lenda viva, né, da economia. Então eu tive a coragem, digamos assim, ou a falta de noção de fazer perguntas para a Conceição de base sobre o pensamento dela. Porque eu cheguei falando, professora, é muito difícil ler a senhora. E até a hora que eu leio aqui, eu não entendo absolutamente nada. E ela deu risada, ela falou, não, realmente é muito difícil, mas com o tempo você vai entender. Né? E aí eu comecei a fazer pergunta. Ela sempre muito cordial na resposta. A Conceição, ela estava com 80 anos ali, né? Então, foi no ano que ela estava comemorando os 80 anos dela, que foi uma festa bombástica, que foi Dilma, foi José Serra, foram os presidenciáveis ali, ou seja, uma figura, uma popstar, né, a Conceição. E ela foi muito, muito bacana, e no final ela gostou muito das perguntas, ela elogiou, ela falou, você está fazendo perguntas que um aluno de pós-graduação fazia, Paulo, então porque eu pedi desculpa para ela, falei, professora, me perdoa, assim, gastar o seu tempo para responder esse nível de pergunta aqui. E no final,
pessoal, a devolutiva que eu tive dessa entrevista foi onde a Conceição ela explicou com calma as teses dela, né? O professor Pedro Paulo Bastos, ele replicou recentemente essa entrevista dizendo que foi uma das melhores entrevistas que a Conceição deu. E no momento em que eu não era, assim, não tinha noção nenhuma, não tinha entendido nada da tese dela, fui entender isso na Unicamp, né? E essa entrevista me ajudou a entender muito melhor na tese dela. Quando eu voltava para essa entrevista, foi isso que ela quis dizer aqui. E a partir daí que eu desenrolei muita coisa. Então, sem essa entrevista, eu acho que eu não teria feito o meu trabalho. Então, primeira coisa. Segundo contato que eu tive com a Conceição, óbvio que, geralmente, esse foi o segundo, na verdade. Todo final de ano, gente, ela nem lembrava de mim, mas eu sempre ligava para ela uma fofoca. Eu sempre ligava para ela para desejar um feliz ano novo. Todo ano eu ligava para ela. Ela era uma pessoa aleatória ligando para ela, e ela sempre muito educada. Aí enfim, quando foi na pandemia, eu estava muito interessado em fazer uma biografia da Conceição. Na verdade, eu ainda estou. E eu falei, professora, e eu liguei para ela, né? Oi, professora, tudo bem? Ela, quem está falando? Eu falei, é Paulo Robilotti, professora, tudo bem? A senhora não vai se lembrar de mim, mas a senhora me deu uma entrevista, conversei com ela, você que é o Robilotti? Ela falou, você que é o Robilotti? Não lembrando de mim pessoalmente, mas lembrando do meu trabalho, porque eu mandei meu trabalho para a assim que eu terminei minha dissertação de mestrado na Unicamp, que foi sobre a trajetória dela, digamos, um trabalho sobre o pensamento mesmo, né, da intelectual da Conceição. Eu falei isso com o André recentemente, e ela falou, você que é o Robilotti, e ela lembrou do meu trabalho, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E eu pedi para ela me conceder 5 entrevistas. Por exemplo, professor, eu queria fazer a sua biografia, e para isso eu preciso de 5 momentos, cobrir 5 momentos, 5 fases da sua vida. Então, 5 conversas aqui, de 1 hora mais ou menos, acho que eu consigo dar um pontapé. Porque meu medo, honestamente, era acontecer o que aconteceu. A gente perder a Conceição, em função da idade. E ela topou. E eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, meu Deus, eu gritava de alegria. Eu falei, a Conceição vai dar 5 entrevistas, eu vou fazer 3 dias depois. Ela falou, fala com o Bruno, fala com a Laura. Como é que você vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, professora, deixa comigo. A senhora topando, deixa que o resto eu faço acontecer. Entrei, mobilizei ali os filhos dela. O Bruno foi muito gente fina, é um cara assim incrível, assim, é uma pessoa. E ele falou, tudo bem. Ele falou, ok, Paulo, eu vou lá na casa da minha mãe e vou conversar com ela. Ele foi, depois eu liguei para ele. Troquei mensagem, na verdade. No que eu troquei mensagem, ele falou, Paulo, eu cheguei na casa da minha mãe, minha mãe estava com a sua dissertação em cima da mesa da escrivaninha dela. Estava fuçando o seu texto. E tá com a memória muito engraçada, porque para a memória de curto prazo, a memória da minha mãe já foi. Mas a memória de longo prazo dela está preservada. Então, eu acho que dá para você salvar muita coisa aí. Só que, 3 dias depois disso, a Conceição teve uma fratura. E aquele momento, isso foi em 2020. 2020. E a partir daquele momento, gente, que a saúde da Conceição se deteriorou demais. Porque ela saiu do Rio de Janeiro. Então, aquele telefone precioso, que até está na capa do livro dela, caneta, escrita esse telefone, deixou de existir. Ela se mudou para Friburgo, ela saiu do Rio, ficou aos cuidados da Laura, a filha dela, e a partir de então eu perdi totalmente contato, porque a família blindou ela. A Conceição já não estava com a mente muito boa, a Conceição já estava debilitada agora, os anos, a idade pesou, né? Então, para além de tudo isso que eu estava ouvindo aqui, essa bela homenagem, a Conceição, ela me pareceu muito generosa. Me pareceu uma figura assim, muito generosa e de fato comprometida, apaixonada pelo Brasil, de uma forma que eu diria que 95% dos economistas não são. Isso é muito bonito, né, André? Cara, maravilhoso isso. Muito obrigado aí, cara, pelo seu depoimento. Eu sei que é corrida aí, segunda vez que a gente pega na correria, mas, pô, até pela história que você me contou, não dava para você não participar aí do programa, cara. Obrigado aí por aparecer. Eu que agradeço, André. Um abraço e parabéns pela homenagem que vocês estão fazendo aqui para a Conceição, que ela merece isso.